Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. E nós podemos dizer que os vetores são segmentos de reta orientados utilizados para representar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza física vetorial. Eu quero que você olhe para um vetor e identifique o seu módulo, a direção e o sentido. Mas o que seria o módulo de um vetor? Módulo é o comprimento do vetor, é o tamanho do vetor. Analisando aqui o vetor V e o vetor A, eu verifico que eles têm módulos diferentes, tamanhos diferentes. Já a direção de um vetor se refere à reta onde o vetor está localizado. Ou seja, pode ser na horizontal, esse vetor pode se encontrar na horizontal, na vertical ou na diagonal, fazendo um ângulo com a horizontal. E para encerrar, nós vamos falar do sentido de um vetor. O sentido indica para onde o vetor aponta com a seta na extremidade. Ou seja, se o meu vetor está na horizontal, se você se desloca na horizontal, mas eu poderia me deslocar para a direita ou para a esquerda, o sentido, a seta na extremidade é que vai me dizer para onde eu irei me deslocar. Para a esquerda ou para a direita. Da mesma forma, se o meu vetor estiver na direção vertical, eu posso me deslocar para cima ou para baixo. Então você tem que deixar bem claro módulo, direção e sentido de um vetor. Analisando aqui os dois vetores V e o vetor A, eu posso dizer que eles têm módulos diferentes, tamanhos diferentes, têm a mesma direção, ou seja, horizontal, e têm sentidos opostos, apontando no sentido oposto. Que fique bem claro isso. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de grandezas. Tudo aquilo que pode ser medido é considerado como grandeza. O tempo que você gastou em uma atividade, a temperatura do dia de hoje, a velocidade daquele carro. As grandezas, elas são classificadas em dois grupos. Grandezas escalares são grandezas que são definidas apenas a partir da informação do seu valor numérico, ou seja, do seu módulo, seguido de uma unidade de medida. Por exemplo, a minha massa, 70 quilos. É uma informação completa, que não precisa de complemento. A temperatura de hoje, 35 graus. O seu módulo acompanhado da unidade de medida. Agora vamos falar das grandezas vetoriais, que são grandezas que possuem, além do valor numérico, ou seja, o seu módulo, também possuem direção e sentido. Por exemplo, eu tenho aqui a velocidade. Velocidade daquele carro, 50 km por hora. Mas isso é uma informação incompleta, porque aquele carro está se deslocando a 50 km por hora. Mas qual é a direção? Horizontal? Sim. Mas qual é o sentido? Esquerda ou direita? Direita.
Então, as grandezas vetoriais precisam de um complemento. E eu posso representar essa grandeza através de um vetor. Então, todas as grandezas que podem ser representadas através de um vetor, nós chamamos de grandezas vetoriais. Vamos falar agora sobre os tipos de vetores. Algo que você tem que prestar muita atenção e entender. Os vetores, eles podem ser vetores paralelos, são aqueles que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. Lembra que eu falei que vamos falar muito sobre módulo, direção e sentido dos vetores? Nesse caso aqui, eles são paralelos porque eles têm a mesma direção, nesse caso horizontal, e o mesmo sentido, ou seja, apontando para a direita. Então, aqueles vetores que possuem a mesma direção e o mesmo sentido são vetores paralelos. Agora, quando falamos de vetores opostos, os vetores são opostos, são aqueles que se encontram na mesma direção, porém com sentidos contrários. Nesse caso aqui, o vetor A e o vetor B têm a mesma direção, direção horizontal, mas o sentido é oposto. Nesse caso, estamos falando de vetores opostos. Continuando falando sobre tipos de vetores, nós vamos falar agora sobre vetores perpendiculares, que são aqueles que formam um ângulo de 90 graus entre si. Se você encontrar um vetor na vertical, outro na horizontal, e formando entre eles um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, dizemos que esses vetores são perpendiculares. E para encerrar os tipos de vetores, vamos falar dos vetores oblíquos, que são aqueles que formam entre si um ângulo qualquer. Ou seja, se eu tenho dois vetores e formam entre eles um ângulo qualquer que não seja de 90 graus, nós chamamos eles de vetores oblíquos. Esse conhecimento de tipos de vetores será de extrema importância quando falarmos sobre operações com vetores. Agora, nós vamos realizar cálculos com as operações com vetores. E para realizarmos as operações com vetores, ou seja, encontrarmos o vetor resultante entre dois ou mais vetores, nós temos 4 métodos. E o primeiro método é: se os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, se os dois vetores são paralelos. E para encontrarmos o vetor resultante de dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, basta somar o módulo dos dois vetores. O vetor resultante será igual à soma dos módulos dos dois vetores. E aqui nós encontramos a forma algébrica de encontrar esse vetor resultante. Mas também queremos representá-lo de forma geométrica. Eu pego o vetor A e vou somar com o vetor B, encontrando assim o meu vetor resultante. E você verifica que o meu vetor resultante terá a mesma direção e o mesmo sentido que os vetores originais. O segundo método que nós vamos é se os dois vetores têm a mesma direção e sentidos contrários. Ou seja, se os dois vetores são opostos. E para você encontrar o vetor resultante, se os dois vetores são opostos, basta você fazer uma subtração. O meu vetor resultante será o vetor maior menos o vetor menor. E para você representá-lo geometricamente, nós sabemos que na subtração é o maior menos o menor.
Vou pegar o vetor B e retirar o vetor A. O que sobrar será o meu vetor resultante. E esse vetor resultante terá a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor maior. O terceiro método é se os vetores forem perpendiculares, ou seja, se os vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. E para encontrarmos o vetor resultante, nós iremos utilizar a expressão do Teorema de Pitágoras, onde nos diz: vetor resultante ao quadrado é igual à soma dos dois vetores também ao quadrado. E para representarmos geometricamente esse vetor resultante, basta você ligar o início de um com o fim do outro. E para onde ficará a seta desse nosso vetor resultante? Vou lembrar agora do meu professor de física que dizia: ligue bico com bico, bunda com bunda. E aqui nós formamos um triângulo retângulo. E se eu falo de triângulo retângulo, onde o meu vetor resultante é a hipotenusa e os dois vetores originais são os meus catetos. Se eu falo de triângulo retângulo, estarei falando de Teorema de Pitágoras. E para encerrar a nossa operação com vetores, nós vamos agora se os vetores forem oblíquos, ou seja, formarem entre si um ângulo qualquer. E para encontrarmos a expressão do nosso vetor resultante, iremos utilizar a lei dos cossenos, que é vetor resultante é igual a raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais vetor B ao quadrado mais 2 vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores. E para representarmos geometricamente esse vetor resultante, nós vamos utilizar a regra do paralelo, que é: pego o meu vetor B, pego o vetor A e vou traçar o meu vetor resultante. Aqui nós encerramos a nossa operação com vetores. Agora vamos fazer exercícios para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos na aula de hoje. E o primeiro exercício nos diz: determine o módulo do vetor resultante de vetor A, o seu módulo 6 metros, vetor B, 8 metros, em cada caso. Ou seja, aqui na letra A nós temos dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. E para encontrar o módulo do vetor resultante, quando ele tem a mesma direção e o mesmo sentido, nós vimos que basta somar o módulo dos vetores. Então, aqui o vetor resultante será o vetor A, o módulo do vetor A, mais o módulo do vetor B. Então, o vetor resultante será o vetor A, 6, mais o vetor B, 8. O vetor resultante será 14 metros. Simples, né? E aqui na letra B, estamos verificando que temos dois vetores opostos. E para encontrarmos o vetor resultante de dois vetores opostos,
basta subtrair os módulos dos vetores. O vetor resultante será a subtração do vetor maior menos o módulo do vetor menor. Então, o vetor resultante será o vetor B, 8, menos o vetor A, 6. O vetor resultante desses dois vetores opostos será 2 metros. E para encerrar esse exercício, nós temos dois vetores oblíquos formando entre si um ângulo de 60 graus. É claro que nessa regra nós vamos usar a regra dos cossenos, que diz: vetor resultante é igual a raiz quadrada vetor A ao quadrado mais vetor B ao quadrado mais 2 vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Vamos agora substituir os valores. Vetor resultante é igual a raiz quadrada vetor A ao quadrado, 6 ao quadrado, 6 ao quadrado, mais vetor B, 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6, vezes 8, vezes o cosseno do ângulo. Como esse ângulo é de 60 graus, nós vamos utilizar uma tabelinha para lhe ajudar. Cosseno de 60, 1 meio. Cosseno de 60. Continuando, vetor resultante é igual a raiz quadrada. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. E vamos multiplicar. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8, 96. 96 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, 1 meio. Vetor resultante é igual a raiz quadrada. 36 mais 64, 100. Aqui eu terei um número vezes uma fração. Basta multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 96 vezes 1, 96. Dividido por 2, 48. Vetor resultante é igual a raiz quadrada de 148. O meu vetor resultante, você fatorando, terá 2 raiz quadrada de 37 metros. Você tem que praticar. Aqui nós encerramos a nossa aula sobre vetores. Claro, deixe o seu like ou o seu dislike e nunca se esqueça de compartilhar essa aula para quem precisa desse conteúdo. Tchau, pessoal! Até a próxima aula!